Olá, eu me chamo Solane Carvalho, sou presidente do Policondrite Amigos, rede brasileira pela policondrite recidivante. Hoje, nós temos o prazer de estar recebendo um promotor de justiça que vai conversar com a gente sobre pessoa com doença rara e pessoa com deficiência. Nós queremos apresentar primeiro a noção do que seja doença rara. Doença rara é aquela que acomete até 65 pessoas a cada 100 mil indivíduos, segundo a Organização Mundial de Saúde. No Brasil, de acordo com uma pesquisa lançada em fevereiro de 2018, uma pesquisa da Interfarma, da Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa, existem cerca de mais de 13 milhões de pessoas com doenças raras no Brasil, envolvendo, na maioria dos casos, protocolos clínicos de alto custo e complexidade e tratamento nem sempre de fácil acesso. Nós estamos falando de doenças crônicas, progressivas e incapacitantes que necessitam de uma abordagem multidisciplinar especializada e contínua. Pessoa com deficiência. Pessoa com deficiência é aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas, segundo a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência da ONU. Nós queríamos trazer aqui para a nossa discussão uma coletânea da médica pediatra do Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente do Instituto Fernandes Figueira, doutora Daniela Coelho Rodrigues Vieira, que organizou uma coletânea chamada Pessoas com Deficiência e Doenças Raras, o cuidado na atenção primária, um livro que traz vários artigos de profissionais de diferentes campos científicos e especialidades, onde traz um pouco para o leitor as experiências importantes e esforços realizados no Brasil nas últimas décadas na inserção e na adaptação de pessoas com deficiências e doenças raras ao sistema de saúde e de gestão. Os autores abordam experiências existentes no cuidado, a atenção da saúde dessas pessoas. E, nesse sentido, nós temos a Portaria 199, de 30 de janeiro de 2014, que institui a Política Nacional de Atenção Integral às Pessoas com Doenças Raras, aprova as diretrizes para atenção integral às pessoas com doenças raras no âmbito do SUS e traz a necessidade de incluir o cuidado em rede, de ampliar as discussões sobre saúde e trazer um olhar mais inclusivo, para esse segmento e também já considerando as pessoas com doenças raras, pessoas com doenças incomuns, pessoas com deficiência. Nós temos nesse sentido, então hoje nós vamos ter uma conversa que temos certeza que será muito rica com o promotor Luiz Carlos Carvalho de Almeida, que é promotor de justiça titular da Promotoria de Justiça de Proteção ao Idoso e à Pessoa com Deficiência do Núcleo Campos de Goytacazes, mestre em Direito, ex-coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Proteção ao Idoso e à Pessoa com Deficiência do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, até de 2013 a 2018, doutorando no Programa de Cognição e Linguagem da Universidade Estadual Norte Fluminense Darcy Ribeiro, membro da Associação Nacional do Ministério Público de Defesa dos Direitos dos Idosos e Pessoas com Deficiência, ANPID, membro do Grupo Internacional Tríplice Aliança pela Cultura da Não Contenção da Pessoa Idosa. Doutor Luiz, um prazer recebê-lo, muito obrigada, muito prazer recebê-lo, é uma honra tê-lo aqui conosco. Bom, a honra é minha, só fazer uma correçãozinha aí, que é Luiz Cláudio, só é o Luiz Carlos. Oh, perdão, Luiz Cláudio, não tem problema, perdão. Não tem problema nenhum, não. Então, para mim, eu agradeço o convite, é um prazer estar discutindo esses temas tão importantes, a gente poder trocar um pouquinho uma ideia aqui, em cima do que você falou, para esclarecer aí para as pessoas que estão assistindo o vídeo. A minha promotoria é uma promotoria de proteção ao idoso e à pessoa com deficiência.
Então, assim, a proposta nossa é tentar discutir um pouquinho a interface que existe também entre a pessoa com deficiência e a pessoa com doenças raras, né? Para ver a partir desses pontos em comum como nós podemos traçar estratégias jurídicas, né, que possam favorecer o acesso à saúde tão difícil aí no nosso país. Bom, enfim, a ideia nossa, né, como foi colocado pela Solane, a gente tem um conceito aí da pessoa com deficiência que diz respeito à pessoa com impedimento de longo prazo, né, que com interação com barreiras tem uma dificuldade de acesso. Esse conceito, na leitura que é feita, às vezes ele não transparece ao seu alcance, né? Então, assim, eu queria começar a minha fala um pouquinho tratando desse tema, para que a gente possa saber por que uma pessoa com doença rara pode se beneficiar de uma legislação que trata de pessoa com deficiência. Esse conceito ele vem de uma mudança, de uma quebra de paradigma. É importante a gente salientar isso. Porque, a partir do advento da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, essa convenção ela foi ratificada no Brasil em 2008, saiu um decreto legislativo, em 2009 um decreto presidencial. E isso quer dizer, né, que a gente não vai aqui se ficar ligado falando juridiquês, né? A nossa ideia é falar uma linguagem mais tranquila. Mas quando uma convenção ela é ratificada, ela entra no Brasil como uma emenda constitucional. Então, tudo que está escrito na convenção é como se fosse a nossa Constituição também, uma emenda. E aí, assim, muitos dos dispositivos que estão lá são bem, assim, vamos dizer assim, revolucionários, mudaram o conceito sobre pessoa com deficiência a ponto de abraçar outros segmentos da população que antes não poderiam ser vistos como pessoa com deficiência. E nesse ponto, o que é importante salientar? Que quando você consegue um ingresso numa categoria, os direitos atrelados a essa categoria vêm junto. Então, a gente precisa estar atento a isso. Então, antes, né, da convenção, a convenção, e depois da convenção, a gente também teve o Estatuto da Pessoa com Deficiência ou Lei Brasileira de Inclusão, né, a Lei 13.146, que veio lá em 2015, né, está fazendo 5 anos, está fazendo aniversário. Essa lei ela regulamentou, né, tornou mais precisos os diplomas, né, os direitos novos, mas ela está de acordo com a convenção. E o conceito é o mesmo, obviamente, né? Porque a lei não poderia fazer um conceito diferente do que está na convenção, que, assim, sendo Constituição, tem uma hierarquia superior, né? Uma lei não pode ir contra a Constituição. Mas antes dessa legislação, o conceito de pessoa com deficiência era um conceito que a gente chama de um conceito médico, né? A pessoa com deficiência, antes, ela tinha um catálogo de patologias. E se a pessoa, através de um atestado médico, se adequasse a esse catálogo, era a pessoa com deficiência. Então, uma pessoa que tinha lá um grau de deficiência auditiva, tinha que fazer uma audiometria, aí tinha lá o resultado do exame, na legislação estava escrito quantos hertz, né? Qual é o resultado necessário para ela ser considerada uma pessoa com deficiência auditiva. E por aí vai, né? Aí para cada, às vezes você, por exemplo, o ostomizado, tem uma legislação que também botou o ostomizado como pessoa com deficiência, dizendo isso, o ostomizado também é pessoa com deficiência. Esse novo conceito, ele na verdade, ele muda porque ele é um conceito que a gente chama de biopsicossocial. Vou tentar explicar rapidamente aqui para a gente se situar, né? Então, o que acontece? Em primeiro lugar, como ele diz que a pessoa com deficiência é uma pessoa que tem um impedimento de longo prazo e também tem uma dificuldade de interação social por causa de barreiras sociais, esse conceito quer dizer o seguinte: a deficiência, a deficiência é relevante para questões de proteção social, não é porque a pessoa tem uma doença, isso não é uma questão. A questão é a barreira que a sociedade impõe a essa pessoa porque a coloca fora do espectro de normalidade. Ou seja, a sociedade tem um espectro de normalidade, que ela considera normal. Fora desse espectro, ela começa a excluir as pessoas.
Então, a deficiência, na verdade, não é um conceito biológico, ele é um conceito social, porque numa sociedade ideal em que as pessoas com deficiência não fossem excluídas, não haveria por que ter uma legislação preocupada por isso, porque todo mundo estaria incluído naturalmente. Não seria necessário nenhuma ação, nenhuma política para que essas pessoas não fossem discriminadas, porque naturalmente elas não seriam. Então, o conceito de pessoa com deficiência ele envolve um impedimento de longo prazo, mais, né, quase uma equação, uma barreira. Então, se você tem um impedimento de longo prazo que não tem nenhum estigma social, você não é pessoa com deficiência. Eu tenho impedimento de longo prazo, eu uso óculos, por exemplo. Né? Impedimento de longo prazo, a princípio, não tem muita solução. Porém, eu não sofro nenhum estigma em relação a isso. Se eu sofresse, se houvesse aí, quem usa óculos não pode frequentar tal lugar, quem usa óculos não vai poder fazer concurso público, quem usa óculos não pode trabalhar, eu seria considerado pessoa com deficiência. Porém, não tem essa barreira decorrente do uso do óculos. Porém, se você colocar uma pessoa que é totalmente cega, ela obviamente não terá as mesmas oportunidades de quem não é. Ela vai sair um livro novo, ela não tem acesso, tem que ter uma maneira dela ler o livro, porque ninguém se preocupa, né? Existe uma dificuldade muito grande de tornar acessível essa literatura. Ela, por exemplo, ela vai sair, ela tem um desejo de ir a um espetáculo, ela vai ter dificuldade desde sair de casa. Como é que ela vai se locomover numa cidade que não se preocupa com não tem semáforos com som para ela entender que fechou o sinal. Então, existe uma dificuldade, existem barreiras. Né? Quando a gente fala barreira, a gente não quer dizer que essas barreiras são barreiras colocadas dolosamente. Né? Não, tem pessoas ruins que não querem que essas pessoas... Não é isso, é uma estrutura, é uma questão estrutural, igual como hoje se está falando muito de racismo estrutural, né? Sim. Existe uma estrutura societária da sociedade como um todo que a sociedade foi construída sem considerar essas pessoas. Então, a gente reconhece, a legislação reconhece isso e, a partir daí, exige do Estado ações para a inclusão. Sim. Então, obviamente, o que a gente está falando são de direitos, né, a favor. Direito. A pessoa tem direito de ser incluída. Ela não é um favor. Nesse cenário, gente, para a gente trazer aqui, né, para o nosso tema, para poder a gente conversar, a pessoa que tem uma doença rara, em função do avanço dessa doença, pode ou não se incluir nessa categoria de pessoa com deficiência. E aí que a Solane me chamou, né? Foi até o evento que a gente o outro evento que a gente participou junto, né? Que acendeu essa luzinha. E aí pode, com certeza, porque assim, considerando que a doença rara pode gerar um impedimento de longo prazo, a pessoa certamente vai se enquadrar nessas características de biopsicossociais, um impedimento de longo prazo de natureza sensorial, física, né? Mental, intelectual, pode acontecer, e, em função disso, as barreiras estarem ali impedindo a plena inserção. E aí, entendo eu, né? E aí eu acho que isso há uma plena aplicação da legislação da pessoa com deficiência. Na esfera de direitos fundamentais e da parte do direito, tem uma terminologia criada, né, lá na área do direito do consumidor, pela professora Cláudia Lima Marques, que foi até minha professora, que chama Diálogo das Fontes, que eu acho muito interessante, porque assim, hoje em dia, na sociedade complexa que a gente vive, e com vários grupos vulneráveis, a gente não consegue, nenhum estatuto ele é aplicável só a um segmento, você acaba fazendo o que a gente chama de diálogo das fontes, né? Então, por exemplo, isso que eu falei em relação à pessoa com doença rara é aplicável também à pessoa idosa. Então, hoje, por exemplo, o Estatuto do Idoso dialoga com o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Né? Lá, mais especificamente, por exemplo, a questão da curatela. Muitos idosos são interditados, aquela questão de interdição que tem, né? Que esse termo interdição até não é para falar mais, assim, mas e as inovações em relação à curatela estão lá a partir do Estatuto da Pessoa com Deficiência, mas tem um diálogo das fontes, né? Não é porque a pessoa
idosa que não se aplica outra coisa. E aí a mesma coisa, em relação à pessoa com doença rara, nós podemos utilizar vários dispositivos que estão lá no Estatuto da Pessoa com Deficiência. Alguns que a gente lembra, né, que a gente até pode citar aqui, que eu acho que são importantes, estão relativos ao direito à prioridade, né? Isso na área de saúde é bastante complexo, sabe? Porque, assim, é óbvio que numa situação de emergência, o critério técnico-científico médico vai priorizar, né? vai determinar o que vai ser feito, não a prioridade. Né? Se você tem lá uma situação de uma pessoa que sofreu um acidente grave. Hã? A gravidade até, né? Isso, uma pessoa que sofreu um acidente grave, está chegando uma emergência, e uma pessoa com deficiência que está ali reclamando, está com dor de barriga, precisando, uma mulher com a cólica muito forte. É claro que pelo fato de ela ter deficiência, não vai ter prioridade em cima da pessoa que está acidentada, né? Não é isso. Não é isso que a gente está falando, né? A prioridade, né, que a gente está falando, que a lei diz, ela envolve dois aspectos que nem sempre são muito perceptíveis, que é o atendimento preferencial e diferenciado. São duas coisas. É bom desses encontros que a gente às vezes faz os esclarecimentos, né? Porque quando você fala de prioridade, a gente vai atender primeiro. Não, isso é só um aspecto da prioridade, que é você atender preferencialmente, né? Aquela ideia de que a pessoa está numa fila e aí tem uma fila, ou ela anda mais rápido, a senha é diferente para essa pessoa que tem prioridade. Então, no âmbito da legislação brasileira, a gente tem a pessoa com deficiência com prioridade e o idoso com prioridade, né? Gestante também. Então, esse aspecto do atendimento, em primeiro lugar, é um aspecto só, né, da preferência. Às vezes tem uma fila diferente, né? Às vezes tem uma senha que anda mais rápido para essa pessoa. Mas também tem um atendimento personalizado, diferenciado, que a pessoa não se atenta. Por exemplo, num ambiente de espera, essa pessoa deve esperar num local mais confortável. Num ambiente que a pessoa tem uma deficiência auditiva, ela tem direito a um atendimento em Libras. Então, essa prioridade, esse aspecto da prioridade que envolve você ter um ambiente de espera mais confortável, envolve você ter equipamento, se for o caso, para um atendimento melhor, nem sempre é lembrado. Nem sempre é lembrado, né? Mas isso está na lei. As pessoas só lembram de ser atendido primeiro, mas não é só isso. Então, se a pessoa, por exemplo, está nesse contexto de doença rara e tem esse comprometimento já presente, ela tem esse direito prioritário, em condições em que isso não colide com uma emergência médica. Sim. Então, o que a gente vê muitas vezes é que, por dizer que não tem, que a emergência médica é mais importante, não se concede a prioridade na saúde, o que é um equívoco, ao meu ver. Porque, por exemplo, nós temos, nesse contexto, todo mundo pode, por exemplo, estar precisando de um determinado exame e, na fila de espera do exame, não haver um tratamento diferenciado para a pessoa com deficiência, o argumento de que não, aqui só vigora a questão da urgência. Não é, isso é um equívoco. Isso, por exemplo, essa questão da prioridade pode justificar, por exemplo, um atendimento domiciliar, um exame feito em domicílio. E isso é que eu volto a dizer, não é um favor. Não é favor. Não estou falando de ligar para o plano de saúde que você já paga para fazer uma colheita de sangue em domicílio. Eu estou falando da pessoa que não tem dinheiro para plano de saúde e exigir esse tipo de tratamento pelo SUS. Sim. A gente sabe que a distância para a realidade é enorme, mas isso está na lei, né? A construção desse direito, ela pode, muitas vezes, ter que passar por uma ação coletiva, né, na justiça, né? Alguém propõe uma ação civil pública para que isso seja construído, se torne... Porque dificilmente uma pessoa, ela própria, vai entrar na justiça com um direito que ela considera assim que, gente, eu resolvo isso, né? Isso é um problema do acesso à justiça, né? As pessoas se movem quando a coisa é mais grave, as coisas que ela não considera tão grave acaba não chegando lá. Por isso que a ação coletiva é importante, por isso que as associações, o Ministério Público, a Defensoria Pública, quando move uma ação em benefício da coletividade,
é muito importante, porque porque esse direito, apesar da gente individualmente não achar que vale a pena correr atrás, ele não é menos importante, né? Ele é importante. Então, assim, uma pessoa que está num município grande como o Rio de Janeiro, tem que se deslocar para fazer um exame. Eu imagino que, no caso de doença rara, às vezes tem que laboratórios específicos, lugares específicos, não tem tanta capilaridade para você fazer em qualquer lugar esse exame. Pode ser um transtorno, às vezes, intransponível. Né? Porque você pode ter uma pessoa nessa condição, com uma família estruturada, mas pode ser uma pessoa nessa condição quase sem ninguém para dar apoio. Esse deslocamento é absurdamente difícil para a pessoa, gerar um sacrifício que, por lei, não precisaria estar acontecendo. Né? Outro aspecto que eu acho que a gente tem que falar é a questão que também está na Lei Brasileira de Inclusão, que é da questão do consentimento informado. É algo, né? Como eu falei com a Solane, eu não sou especialista na questão da doença rara, né? A gente trabalha mais com pessoa com deficiência. Eu mesmo, essa luzinha acendeu no nosso evento, né? Verdade. Dessa questão. Muito embora eu já tenha participado antes de eventos sobre doença rara, mas assistindo, né? Não é diferente de estar falando. Então, essa questão do consentimento informado também dialoga bastante com a questão da doença rara, porque pela Lei Brasileira de Inclusão, ninguém pode ser obrigado a participar de experimento nenhum. Eu acredito, aí a Solane vai complementar com certeza quando eu for falar, né, que pela questão da dificuldade, né, do pequeno número de pessoas que é atingido pela doença, por isso que ela é chamada de rara, né, há uma dificuldade de ter o tratamento. E aí, assim, muitas pesquisas, às vezes, é a saída que a pessoa tem para se tratar, né? De repente, alguma universidade está fazendo lá uma pesquisa, mas no momento da pesquisa, aquilo também não é seguro, né? Porque está pesquisando ainda. Então, pela Lei Brasileira de Inclusão, há a necessidade de uma ampla informação, né, sobre o cunho da bioética, para que a pessoa saiba exatamente do que se trata aquela pesquisa e até que ponto aquilo vai beneficiar a pessoa ou prejudicá-la, tem o potencial de prejudicar, a gente não sabe. E ali é uma preocupação muito grande na legislação com relação a pessoas que tenham alguma perda cognitiva. Isso é um problema assim, para a área da pessoa com deficiência, porque se a pessoa tem lá uma deficiência mental ou intelectual, né, seja ela decorrente de uma doença que avança ou algo congênito, essa questão do consentimento informado se torna mais relevante. Como você vai poder submeter uma pessoa que não está compreendendo exatamente o alcance daquela pesquisa a essa pesquisa? Sim. Então, isso é um ponto muito importante. Existe hoje uma preocupação até em relação a gente falou aqui da curatela, né? Para que um curador não coloque, né? Porque assim, o curador não tem poder sobre a vida do curatelado, é importante que a gente diga isso. Isso é uma das mudanças, algo que foi enfatizado com as mudanças que vieram com a Lei Brasileira de Inclusão, né? A curatela hoje se restringe a questões patrimoniais, ele tem poder, sim, ele tem o poder para receber o benefício e administrar corretamente, dar um recibo, mas submeter uma pessoa a um tratamento, ele não tem poder para isso, não. E aí isso tem que ser, se for o caso, até levado ao judiciário para que o juiz avalie e autorize ou não, né, na medida com a participação da própria pessoa, né? Mas muitas vezes o comprometimento é de tal ordem grave que não há como colher esse consentimento. Né? Mas é essencial que ele ocorra. Então, o fato da pessoa ter uma doença rara não autoriza que ela seja submetida a qualquer tratamento. Isso eu quero salientar. Né? Ela não pode se tornar um mero objeto de pesquisa. Ela tem que estar participando de uma maneira consciente e ética, né? E ética do que se trata aquela pesquisa. Bom, e nós temos, dentro dessa perspectiva, esse diálogo que eu acho muito importante entre a área da pessoa com deficiência e as doenças raras. E aí eu não sei se a Solane quer complementar alguma coisa, né, para a gente já começar uma conversa, né, sobre isso. Né, doutor? É muito interessante, muito bom lhe ouvir. Nós temos total consciência da interseção desses segmentos. Nós estamos falando de pessoas, né?
pessoas. E a gente, eu sou pessoa, para quem não sabe, eu também sou pessoa com deficiência, eu sou cadeirante, tenho sequela de pólio, e sempre que a gente está, já fui conselheira do município, daqui do município de Niterói, e sempre quando a gente falava na pessoa com deficiência, sempre que a gente fala, a gente sabe que a gente está falando de vários segmentos sociais, né? Eles têm que conversar e dialogar, porque todos estão entrelaçados. Por exemplo, se eu falo de pessoa com deficiência, eu também tenho que falar da mulher com deficiência. Eu tenho que falar do idoso com deficiência. Eu tenho que falar da pessoa com doença rara com deficiência, né? Nós sabemos que tudo que é humano nos entrelaça o tempo todo, né? Nós estamos dialogando o tempo todo, né? Então, nós nos conhecemos num evento da ONU, né, doutor? Nos conhecemos nesse evento da ONU, um evento muito interessante, e eu convidei o doutor Luiz para estar aqui conosco, justamente para trazer, para mostrar o quanto todas essas questões estão entrelaçadas, e que quando a gente fala em acesso à saúde, em direito à saúde, o quanto esses dois grupos se tornam tão vulneráveis. Como o senhor bem destacou, não pela condição em si, assim, pela condição física em si, mas principalmente pelo contexto que envolve esses segmentos sociais, né? Quer dizer, todo esse ambiente que não tem sido um ambiente inclusivo, acolhedor, um ambiente que respeite essas especificidades e as atenda às demandas desses segmentos, né? Quando se fala em pessoa com deficiência, o senhor bem frisou a questão das barreiras, nós temos várias barreiras, eu cotidianamente tenho que lidar com essas barreiras, eu sou cadeirante, as barreiras arquitetônicas, atitudinais, são muito sérias, e as pessoas com doenças raras enfrentam, em especial, uma dificuldade de acesso à medicação e diagnóstico. Nós, por exemplo, centros de referência em doenças raras no Brasil são muito poucos, e esses centros são os espaços, os ambientes do diagnóstico, do tratamento, do acolhimento, aquele espaço onde ele vai ter o acompanhamento que ele precisa. E o número de centros de doenças raras, de referência em doenças raras no Brasil é muito pequeno, o número de protocolos clínicos, o pouco conhecimento que se tem das patologias, né? Então, o senhor abordou uma questão muito importante, que é a questão do acesso, o que compete, o que atende a esses dois segmentos, quer dizer, a questão da prioridade, isso tudo é muito importante. As pessoas com doenças raras participam muitas vezes de pesquisa, o senhor lembrou muito bem. É preciso que ela esteja consciente, né? Que ela esteja ciente de todos os termos dessa pesquisa, né? Na área de judicialização, infelizmente, as pessoas com doenças raras estão quase sempre tendo que entrar com um processo judicial para concessão de medicamentos, né? Muitas vezes são medicamentos de altíssimo custo e elas precisam judicializar e estão sempre batendo as portas da justiça nesse sentido, né? E a gente sabe que muitas vezes, muitas pessoas com doenças raras são, sim, pessoas com deficiência. Eu tenho no meu grupo da policondrite recidivante pessoas que estão surdas devido à patologia, pessoas que perderam as pernas por conta de vasculite, né? Então, a gente sabe que todo esse universo está entrelaçado, né, doutor? E no que se refere à questão do direito, o senhor bem lembrou algo muito importante, que é a questão da participação dos maiores protagonistas dessa história, que são as pessoas que vivem essa condição, né? Então, as associações, estarmos nas associações, nos conselhos, nos comitês, participando de alguma forma, né? Eu acho que é uma experiência que o senhor tem bastante, né, de contato com essas organizações, né? Sem dúvida, assim, eu acho, você tocou um ponto que eu acho fundamental, Edson, é o seguinte, assim, existe um mote das pessoas com deficiência que é o nada sobre nós, né, sem nós, que é uma que vocês devem conhecer, né? Não sei se todo mundo está ouvindo, não sei se todo mundo está ouvindo, está vendo aí, conhece. Mas isso, assim, mais do que um lema, é
um princípio básico para que qualquer política pública possa funcionar. Perfeito. E assim, eu posso falar até da atuação do próprio Ministério Público, né? O Ministério Público, ele, de longos anos para cá, ele mudou o seu perfil a partir principalmente depois da Constituição de 88, né? O Ministério Público, ele antes era muito identificado apenas com a questão criminal, né? De persecução criminal, ações nessa área. E com a Constituição de 88 ele acabou sendo também recebendo a missão de implementação de direitos fundamentais. Com isso, a gente só tem conseguido êxito ou conseguido atuar de uma maneira que eu acho mais adequada com a aproximação da sociedade civil. O exemplo é o nosso encontro aqui, a gente conversando aqui também é um exemplo, porque aqui eu também estou aprendendo também. Então, a gente, nessa situação que a gente tem de aproximação, e isso aplica-se de maneira muito veemente com a pessoa com deficiência e com a questão das doenças raras, a gente precisa a participação da pessoa que está envolvida, que vai dar o parâmetro do que deve ser feito. Porque se você não está vivenciando o problema, é impossível você conseguir articular uma ação dentro da política pública eficaz, porque você não sabe do que está acontecendo, né? Então, assim, não tem como você falar sobre uma questão de pessoa com deficiência se você não tem a deficiência, sem estar junto. Por isso, eu acho bem ruim. Assim, a gente vive um momento ruim, assim, em que está sendo um pouco esquecido isso. Eu acho ruim. Né? A gente, para você ter uma ideia, o próprio dentro do dever de casa do Ministério Público, a gente tem uma comissão de acessibilidade interna, né? O objetivo é tentar melhorar internamente, não é para a gente entrar com as ações, não é isso? Em que tem os servidores com deficiência fazendo parte para a gente poder melhorar o ambiente de trabalho, né? Então, sem essa participação, a coisa fica artificial, assim, fica um imaginário do que seria isso que não atinge a finalidade. Então, quem vive o dia a dia da doença rara é quem vai me dar o parâmetro que é necessário. A partir daí, se instala um diálogo sobre o que é possível fazer, porque às vezes tem uma série de dificuldades, né? Até legais, para a gente conseguir. Claro que o ideal seria que a gente tivesse parâmetros legais que assegurassem, por exemplo, qualquer valor de medicamento. Você sabe muito bem que o Supremo está se debruçando quanto a isso, sobre os limites e tal. Então, enfim, mas sem essa participação fica impossível. Não, eu estava aqui pensando, eu sou um exemplo vivo disso, né? Eu sou pessoa com deficiência desde 1 ano e meio de idade, quando eu tive pólio, sou cadeirante atualmente, e há cerca de 2 anos me tornei pessoa com doença rara ao adquirir uma doença rara. Então, hoje eu falo desses 2 lugares, vivendo e conhecendo esses 2 lugares ali como pessoa que experimenta as situações, realmente, né? E já tenho essa questão de participar de conselhos e tal, e sei da importância disso. Essa questão esse lema, como o senhor bem lembrou, é mais do que lema, muito mais do que um lema. Né? Ele tem uma importância fundamental em todas as ações. Agora mesmo, recentemente, nós estávamos lembrando disso, né? O Nada Sobre Nós Sem Nós é fundamental porque ele traz a voz daquele que vive a situação, ele traz um saber daquele que vive, que é diferente do saber teórico, né? É de quem vive, ele traz uma experiência que ele tem, e é uma experiência muito importante. Então, nós defendemos, sim, que tudo que se fale sobre nós, que nós tenhamos voz, sejamos consultados, no mínimo consultados, senão estejamos ali participando diretamente, né? Eu acho que a Constituição de 88 e depois da ditadura, nós estamos cada vez mais aprendendo mais a trabalhar e a conviver com a democracia. Eu acho que é algo que
do qual não queremos nunca abrir mão, e Uhum. temos resistido o máximo possível nesse sentido, porque sabemos a importância que tem o papel da sociedade, o papel daquele que vive, né? O respeito. A gente lembra do Paulo Freire quando ele fala, né, no saber de cada um, né? Então, Uhum. saber daquele que vive é algo É, fundamental. isso para mim é muito claro, né? Porque assim a gente teve a oportunidade, né? Que foi um aprendizado de participar do Conselho Nacional, né? De Direito da Pessoa com Deficiência. E assim, para mim foi um aprendizado, aprendi muito, porque até aquele momento eu já tinha ido na conferência, Uhum. mas assim conviver e ouvir as experiências é transformador, assim, eu acho. E aí você consegue ver o quanto isso é necessário. Hoje, a gente acaba transitando em vários ambientes e, assim, se por um lado a gente tem profissionais da minha área, do direito, mais agregados ao tema, né, mais aderentes ao tema pelo convívio, por outro lado, a grande maioria ainda não está. Verdade, é um trabalho constante, né? Porque o que acontece? A gente percebe muito claramente que a falta dessa aproximação, essa exclusão que acaba acontecendo, ela tem um reflexo em algumas ações, né? Quando a coisa se bate ao judiciário, muitas vezes você percebe um pouco a falta dessa, desse conhecimento de vivência, conhecimento vivido, né? Não é um conhecimento adquirido numa leitura, é um conhecimento vivido que às vezes é, atrapalha, né, bastante. Com certeza, uma compreensão do que é isso, inclusive historicamente, né, doutor? Quer dizer, Uhum, o movimento de pessoas com deficiência, a gente sabe que ele vem lutando há muito tempo contra essa exclusão, essa invisibilidade. Não é? Porque a gente sabe o quanto é difícil, o quanto a pessoa com deficiência convive com a invisibilidade, com a exclusão. uhum, E a pessoa com doença rara também. Isso aqui uhum, por isso, mais um ponto aí de interseção. A pessoa com deficiência, pessoa com doença rara, vivem essa condição de invisibilidade. uhum, A pessoa com deficiência, muitas vezes, pelo preconceito, porque é diferente, porque não é igual ao outro, e a pessoa com doença rara, por estar num número menor, né, doenças menos comuns, menos prevalentes. Então, o médico acha que não precisa estudar, a comunidade científica acha que não precisa estudar sobre aquela doença. Quanto menos ela estuda, mais invisível aquela doença uhum. se torna, mais rara ela se torna, né? Mais invisível aquele cidadão se torna. Não é? A pessoa com deficiência, por sua vez, hoje nós sabemos que o Brasil tem uma legislação belíssima, muito boa, muito forte, né, na área da pessoa com deficiência, como o senhor bem lembrou, a convenção ratificada com força de emenda constitucional, e, no entanto, eu ainda saio aqui na minha esquina, quando abro a porta da minha casa, sei que vou ter que enfrentar várias barreiras para atravessar, às vezes, de uma calçada para outra, para chegar daqui até ali na esquina. Porque é no município, é onde a gente mora, é que isso se traduz muitas vezes ainda num processo que precisa avançar bastante ainda, né? Já foi bem pior, é verdade. Eu venho de uma época em que o transporte, por exemplo, não era acessível. Eu fui andar de ônibus já adulta. Até hoje ainda é algo um pouco novo para mim, entrar no ônibus, né? Porque eu não tinha acesso a ônibus, né? Eu sei que isso é um pouco diferente para as demais pessoas, mas eu ainda entro no ônibus assim meio, para mim ainda é uma coisa um pouco nova, porque a adaptação dos ônibus também é recente, né? Então a gente precisa entender que nós estamos falando de segmentos sociais que ainda estão, sim, bem excluídos e cabe a nós cobrar do poder público, né? Construir políticas, contribuir com essas políticas e cobrar também que elas se efetivem, que elas, né, que essa invisibilidade deixe de existir, que essas pessoas tenham o atendimento que precisam e merecem. Como o senhor bem disse, nós não estamos falando de favor, nós estamos falando de direitos, né? E na área de representação, infelizmente, nós estamos vendo, sim,
um enfraquecimento disso, dos movimentos, infelizmente, nos conselhos, comitês e todos esses espaços de representação social estão sendo atacados e nós temos resistido bastante, vamos continuar resistindo, né? Tomando as rédeas da nossa história nas mãos, né? Acho que é o que nos cabe. Sem dúvida. E assim, eu acho que também vale a pena a gente comentar um pouquinho como a pandemia, né? Ela gerou, tornou mais visível essa vulnerabilidade, né? Nós temos aqui alguns exemplos, pelo menos na minha promotoria, várias reclamações de interrupção de serviço, né? E que foram feitas. Você vê que assim, isso é o contrário do que a legislação ela apregoa, porque voltando à questão da prioridade, né? Então assim, se você tem uma categoria prioritária sob o ponto de vista de vulnerabilidade, deveria ser a última a ser abandonada, né? Na verdade, a primeira. Com certeza. Então, assim, não houve qualquer planejamento, nem plano de contingência para a interrupção dos serviços prestados à população com deficiência, né? Ou que tem, né? Pessoas com doenças raras também, doutor. Você tem aqui uma pesquisa recente que fala no quanto as pessoas com doenças raras deixaram de ser atendidas agora na pandemia também. Foram abandonadas. Gravíssimo isso, né? É como você falou, é a questão da prioridade, né? A prioridade é o contrário, porque assim, né? Porque os segmentos, é engraçado que os segmentos que eu acompanho, né, que tem prioridade, idoso e pessoa com deficiência, ambos não receberam. Assim, a questão do idoso foi um pouco melhor, porque houve uma construção de uma frente ampla de profissionais, tem uma frente de profissionais que tentaram fazer uma capacitação para tentar ajudar, e o Ministério promoveu algumas ações, né, ajuizou algumas ações para evitar o caos. Mas, sobretudo, aí não é o idoso que está em casa, né? Esse movimento foi para tentar evitar o caos dentro dos asilos. Porque você imagina o que é o vírus solto lá dentro, né? Sim. Só para isso, né? Só para esses... Para vacinação, eles estão na prioridade, né, doutor? Estão na prioridade. Eu quero falar sobre isso também, né? A gente vem discutindo isso nos grupos, a questão da prioridade na vacinação, tanto para pessoas com deficiência quanto para pessoas com doenças raras, né? De novo, a gente volta nessa questão da vulnerabilidade, da prioridade, né, desses grupos, né? Que não está sendo considerada de novo, né? Isso aí é um absurdo, né? Assim, na verdade, se nós tivéssemos os conselhos funcionando plenamente, com acesso pleno da sociedade civil, certamente a chance de erro de uma política dessa ia ser bem menor. Mas, infelizmente, a gente teme que alguns segmentos vão ser esquecidos. Pode acontecer mesmo. Porque assim, a construção disso, eu não sei como é que está sendo feita. A gente nem tem um modelo nacional disso. Não tem um modelo nacional. Assim, pode ser que um grupo seja prioritário no estado, não seja no outro. Olha que absurdo. Que absurdo, meu Deus do céu. É uma condição que não muda de um estado para o outro. E aí pode ser que, assim, daqui a pouco você vai ter migração, vai ter pessoas assim, eu tenho uma casa de campo no estado tal, eu vou, né? Aí eu passo em Minas Gerais, então eu vou fugir para lá para tomar vacina, porque lá eu tomo primeiro, no Rio eu não tomo, ou o contrário. Então a gente, na verdade, é uma situação surreal, né? É um absurdo isso. Surreal. E não considerar as pessoas, os segmentos prioritários para vacinação é algo que nos assusta, né? Porque efetivamente nós temos condições que nos colocam ali, né? Ali na frente, deveria estar, né? Aí assim, eu acho que realmente se isso caminhar para esse não reconhecimento, tudo indica que vai ter que ser em Estado, né, uma esfera judicial, assim, ou pela associação, ou pelo Ministério Público, pela Defensoria, alguma maneira para garantir, né? Doutor, o que está acontecendo, como o senhor bem destacou, é um enfraquecimento da representatividade social dentro dos conselhos do comitê, esses espaços de representatividade mesmo. Está havendo um enfraquecimento. E isso realmente desmobiliza as pessoas.
mas acho que não o suficiente para que elas se calem, sabe? Uhum. Felizmente, nós estamos ali sempre participando e temos visto assim uma mobilização, as pessoas estão atentas, né? E é preciso estar mesmo, até porque quando se fala em pessoa com deficiência, com pessoa com doença rara, tudo que nós temos foi conquistado com muita luta. Não, nada que nós temos aconteceu por boa vontade de quem quer que seja. É conquista. Né? Foi uma luta muito grande para conseguir toda a legislação que a gente tem, todos os espaços que a gente ocupa, tudo isso foi conquistado. E a gente não vai aceitar um retrocesso, né? A gente não vai aceitar, Claro. não pode Sem aceitar nenhum dúvida. tipo de Não. retrocesso. Né? Estamos falando de necessidades muito reais, muito legítimas, né? De exercício de cidadania de uma forma absolutamente digna e legítima, e nós temos convicção do nosso direito de exercer essa cidadania. Né? Uhum. É muito importante essa discussão, doutor, só tenho a lhe agradecer. Muito obrigada. Acho que a gente traçou aqui um painel muito importante, mostrando a inter-relação que existe entre esses segmentos sociais, porque a gente muitas vezes pensa dentro da caixinha, a gente tem que pensar fora da caixinha, a gente tem que entender que todos nós estamos nessa grande comunidade global que é o planeta Terra, nós vivemos em sociedade, tudo que se refere ao humano diz respeito a todos, nos entrelaça, nos diz respeito. Então, quando nós falamos em pessoa com deficiência, estamos sim falando em pessoas com doenças raras, e quando falamos em pessoas com doenças raras, estamos sim, muitas vezes, falando em pessoas com deficiência. Acima de tudo, estamos falando de cidadania, estamos falando de direitos à saúde, estamos falando de vida digna, estamos falando de democracia. Muito obrigada, doutor. Só tenho a lhe agradecer. Conte sempre conosco para o que o senhor precisar. O senhor gostaria de divulgar algum site, alguma referência? Não, assim, eu que agradeço, eu sempre adoro participar desses eventos assim que a gente pode trocar ideias, né? E você, Solane, é uma pessoa que transmite uma energia muito boa, assim, de Obrigada. luta. E eu gosto muito de estar junto de pessoas como você. Então, assim, eu que Também. agradeço. Assim, eu posso divulgar aqui, assim, na verdade, a gente tem um Disque Denúncia, né? Que eu acho que é uma oportunidade, né? O telefone 127. Ele é um telefone para denunciar nossa ouvidoria, para se denunciar questões de violação de direitos Ótimo. de todos os segmentos que o Ministério Público atua, né? E dentre eles essas questões que envolvem a saúde, né? E a questão de pessoa com deficiência e doenças raras. Eu só gostaria de salientar que o Ministério Público é um pouquinho diferente da Defensoria, né? Para que Sim. a pessoa possa fazer a ouvidoria corretamente. Nós não somos advogados das pessoas, ou seja, a gente não vai ver uma situação individual. Eu estou com um problema meu e preciso. Aí não é, aí o Ministério Público não vai atuar. Ele vai atuar no direito coletivo. Coletivo. Eu quero denunciar, por exemplo, que o segmento de doenças raras não tem prioridade na vacinação. Isso está errado para todo mundo, né? Então, não, eu quero me vacinar. Não, aí a gente não vai atuar. Sim. Mas se você quer denunciar um problema que é seu, mas é de todo o grupo, aí sim é com o Ministério Público, porque a gente está ali para fazer valer os direitos fundamentais, né? E exigir do Estado e do município, né? O que ele tem que fazer da saúde. Então, esse telefone é 127 e tem o site nosso, que é www.mprj, tudo junto, .mp.br. www.mprj.mp.br. Nesse site, na parte de baixo, ali em algum lugar, assim, posso ser que eu não esteja lembrando bem, mas está lá, tem a ouvidoria. Aí a pessoa clica, tem um formulário eletrônico em que a pessoa pode fazer a mesma coisa que faz pelo telefone, só que vai escrevendo, né? E o site permite também upload, se a pessoa quer apresentar algum documento, uma prova, né? Alguma coisa ali, pelo site é mais fácil. E a denúncia principal, ela pode ser anônima. Que Não precisa. bom. A pessoa, se não quiser, às vezes ela não quer se comprometer, tá? Ela pode ser anônima. Então, é isso aí que eu gostaria só de dizer, realmente desse espaço que as pessoas às vezes não sabem, né? Não, eu não conhecia.
Então, é possível fazer essas denúncias nessa situação. Mas lembrando bem, a gente sempre gosta de lembrar, porque às vezes, né, a figura do Ministério Público é confundida com outra. O promotor ele não é advogado da pessoa, não é o problema pessoal dela que a gente vai resolver. Ela recebe denúncias em relação ao direito da coletividade. Então, no dia a dia, a gente identifica que aquilo é da coletividade, né? Então, a gente falou tanta coisa aqui, né? Falou, olha, eu fui num determinado lugar, o direito à prioridade não é respeitado lá. Vi que eu não fui, mas ninguém é também. Então, assim, é o direito da coletividade, não é só eu. Eu tive um problema, mas isso tem a ver com todo mundo. Isso. Aí, quando isso acontece, aí é com o Ministério Público. Nossa, que serviço maravilhoso, doutor. Excelente, excelente. Não, acho que ficou bem claro essa questão do coletivo, mas é super importante um canal dessa natureza. Eu realmente não conhecia. Nossa, parabéns a vocês aí mais uma vez. E, doutor, um prazer estar com o senhor. A gente aprende muito lhe ouvindo, um prazer. Não tenho palavras para agradecer esse momento, a oportunidade de estar aqui, de partilhar todo esse conhecimento com a gente, né? Desde o primeiro instante que eu lhe convidei, sempre muito gentil, sempre tão cordial, muito obrigada. Estamos sempre à disposição para o que precisar. Só temos a agradecer. Policondrite Amigos, Rede Brasileira pela Policondrite Recidivante. Se você gostou, inscreva-se em nosso canal no YouTube. Visite o nosso site, o endereço aqui embaixo, www.policondriterecidivante.com.br. Muito obrigada a todos, foi um prazer. Obrigada, doutor.